O que acontece quando alguém comete um crime lá fora e corre para se esconder aqui no Brasil? Ou, sei lá, entra no país e simplesmente fica, sem visto, sem documento. Exato. Como é que o Brasil, na prática, lida com isso? Como decide quem pode ficar e quem tem que sair? Pois é, essa é a grande questão. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos mecanismos que o Estado brasileiro tem, porque a lei chama de retirada compulsória de estrangeiros. Ah, legal! A nossa conversa vai se basear nos pontos principais de uma obra jurídica sobre o tema, retirada compulsória, extradição e jurisprudência brasileira, para a gente entender não só a regra do jogo, mas como o Supremo, o STF, tem apitado essas partidas na vida real. Perfeito. Então a ideia é, primeiro, entender essa grande divisão, quando o Brasil age por conta própria e quando age em cooperação. Exato. E depois a gente foca na mais famosa, a extradição, que sempre gera polêmica, né? Sempre. E aí, para fechar, a gente olha uns casos concretos, umas decisões do STF que mostram como essa teoria toda funciona quando a coisa é para valer. Isso. Ok, vamos começar do básico, então. A fonte principal do jurista André de Carvalho Ramos já deixa claro que um país não pode simplesmente acordar e expulsar alguém por qualquer motivo. Não mesmo. Tem todo um processo, tem regras. E a nossa lei parece dividir esse poder em dois grandes blocos, né? Certo. Pensa assim, o primeiro bloco é o Brasil cuidando da própria casa. A fonte chama isso de retirada administrativa compulsória. Retirada administrativa. É. A lógica é que o Brasil age por iniciativa própria porque um estrangeiro violou as nossas regras de imigração. É uma decisão interna, soberana. Cuidando da própria casa. Gostei da analogia. Então, se a gente pensar na fronteira como a porta de entrada dessa casa, quais seriam as situações? Analogia é último. A primeira situação, a mais simples, é a repatriação. É basicamente barrar na porta. Ah, nem entra. Nem entra. A pessoa chega no aeroporto, a imigração vê um problema na documentação, no visto, e pronto, manda de volta no primeiro voo. A festa nem começou para ela. Entendi, mas e quem já tá dentro da casa? Tipo aquele convidado que disse que ia ficar pro fim de semana e já tá lá há 2 meses. Esse é o caso clássico da deportação. A pessoa entrou legalmente, talvez com visto de turista, mas a permanência dela se tornou irregular. O visto venceu, por exemplo? Exato, o visto expirou, ou ela começou a trabalhar sem autorização, enfim, descumpriu as regras da estadia. Aí o Brasil identifica a irregularidade e a convida a se retirar. Se não sair por bem, é retirada à força. Ok, então repatriação é barrar na porta, deportação é para quem já está dentro de forma irregular. E a fonte fala de uma terceira, a expulsão, que parece ser bem mais pesada. Muito mais. A expulsão é para o convidado que não só ficou mais tempo, mas quebrou uma regra grave da casa. Cometeu um crime. Exatamente. Acontece quando um estrangeiro comete um crime aqui no Brasil e é condenado em definitivo. A consequência é muito séria. Além de ser mandado embora, ele fica proibido de pisar no Brasil de novo por um bom tempo. Fica uma mancha no currículo da pessoa. Faz todo sentido. Então esse primeiro bloco é o Brasil agindo como dono da casa. Mas e o outro lado da moeda? O outro lado é a retirada cooperacional. O nome já entrega, né? É uma cooperação. Isso. Aqui, o Brasil não está agindo sozinho. Está cooperando com outro país ou com um tribunal internacional. Não é uma questão de imigração irregular, mas de justiça internacional. É tipo o vizinho batendo na porta pedindo ajuda. E essa ajuda vem de que formas? Imagino que a extradição seja a principal. É a mais conhecida, sem dúvida. É o ato de um Estado entregar uma pessoa para outro Estado para que ela seja julgada por um crime ou para que cumpra uma pena que já foi imposta. É a cooperação clássica de país para país. A fonte também menciona outros 2 tipos, né? Um deles é a entrega, ou surrender. Qual a diferença? Parece a mesma coisa que extradição. É um detalhe técnico, mas é importante. Extradição é sempre entre países, Estado a Estado. A entrega, por outro lado, é o ato específico de um país mandar alguém para o Tribunal Penal Internacional, o TPI, lá em Haia. Ah, entendi. É para casos muito graves, tipo genocídio, crimes de guerra. A natureza jurídica é diferente, porque o TPI não é um país, é uma corte internacional. Certo. E por último, a transferência de pessoa condenada. Isso soa um pouco mais humanitário. Exatamente essa palavra. A ideia aqui é permitir que um estrangeiro condenado no Brasil cumpra o resto da sua pena no país de origem,
perto da família, da cultura dele. Mas isso não é automático, imagino. De jeito nenhum. Precisa ter um tratado entre os países ou, pelo menos, uma promessa de que fariam o mesmo por um brasileiro lá. E o ponto crucial, o preso precisa concordar. Ninguém é transferido contra a própria vontade. De todos esses, a extradição parece ser onde os maiores dramas acontecem, né? E a fonte diz que o STF, quando analisa um pedido, não entra no mérito se a pessoa é culpada ou inocente. Peraí, como assim? Esse é um dos conceitos mais importantes, o princípio da contenciosidade limitada. Contenciosidade limitada? Isso significa que o Supremo não vai refazer o julgamento. Ele não analisa provas para dizer fulano é culpado ou fulano é inocente. O papel do STF é quase como o de um auditor. Um auditor, boa. Ele vai checar se o pedido do outro país cumpre todos os requisitos da lei brasileira e dos tratados internacionais. A análise é sobre a legalidade do pedido, não sobre a culpa do indivíduo. Ah, então é uma checagem de processo. E qual é o item mais importante nessa lista de checagem? A fonte dá muito destaque ao princípio da dupla punibilidade. Sem dúvida. É o primeiro filtro. Para o Brasil sequer considerar a extradição, o ato cometido pela pessoa tem que ser crime tanto lá no país que pede quanto aqui. Se for crime lá, mas não for aqui, o caso morre na praia. Mas aí eu fico com uma dúvida. E se o crime for parecido, mas não idêntico? Tipo, o conceito de fraude fiscal num país pode ser muito mais amplo que o nosso. Como o STF lida com essa área cinzenta? Excelente pergunta. O STF não exige uma correspondência perfeita, um espelho da lei. Ele analisa os fatos do caso. A pergunta que os ministros se fazem é: essa conduta, do jeito que foi descrita, se tivesse acontecido no Brasil, seria considerada crime pela nossa lei? Ah, o que importa é a essência do ato. Exato. Não importa o nome que o crime tem lá fora. O que importa é o que a pessoa fez. Entendi, a análise é sobre os fatos. E a fonte detalha que essa dupla punibilidade tem 4 aspectos, né? Isso. O primeiro é a identidade do crime, que a gente acabou de discutir. O segundo é a identidade da pena. A punição, como a prisão, tem que ser prevista nos 2 países. Certo. Terceiro, e muito importante, é a prescrição. O crime não pode estar prescrito em nenhuma das 2 legislações. Se o Brasil ou outro país já perdeu o prazo para punir, a extradição é negada. E o último? E por último, a idade. Se o crime foi cometido quando a pessoa tinha menos de 18 anos, o Brasil não extradita, porque o nosso sistema tratou menor de idade de forma diferente. E tem mais um princípio que me chamou a atenção, o da especialidade. Pelo que eu entendi, é uma espécie de garantia para quem é extraditado. É exatamente isso. É um escudo legal. A pessoa que o Brasil entrega só pode ser julgada pelos crimes específicos que estavam listados no pedido de extradição. Ah, para não ter surpresa depois. Exato. O país que a recebe não pode usar a extradição como um cavalo de Troia para, depois que a pessoa chega lá, desenterrar outras acusações. É uma proteção contra o bait and switch jurídico, sabe? Garante que o acordo seja cumprido à risca. Certo, já entendemos os princípios. Mas vamos para as linhas vermelhas. As situações em que o Brasil bate o pé e diz não. Além de imigração, tem uma lista bem clara, não é? Imagino que a primeira seja não entregar os próprios brasileiros. Essa é a regra de ouro. A proibição mais absoluta. Brasileiro nato não é extraditado em hipótese alguma. É uma proteção que está na Constituição. Nenhuma exceção? A única é pronaturalizado, que pode ser extraditado por crime comum cometido antes da naturalização, ou por envolvimento com tráfico de drogas. Mas o nato, nunca. E além do brasileiro nato, que outros não são inegociáveis? A lista revela muito sobre os valores do Brasil. Por exemplo, nega-se a extradição se o crime for considerado político ou de opinião. É uma salvaguarda histórica para proteger perseguidos políticos. Certo. Também é negada se a pena prevista aqui no Brasil for muito baixa, tipo menor que 2 anos de prisão. Isso sinaliza que o crime não tem gravidade suficiente para uma medida tão drástica. E se a pessoa já foi julgada aqui no Brasil pelo mesmo crime? Negada também. Ninguém pode ser julgado 2 vezes pela mesma coisa. A lista também proíbe se a pessoa tiver que responder a um tribunal de exceção lá fora. Um tribunal de exceção. É, um tribunal criado só para aquele caso, sem as garantias de um juiz natural. E claro, se a pessoa já recebeu status de refugiado ou asilado político no Brasil.
A proteção humanitária vem primeiro. Ok, o processo de análise parece bem robusto. E a fonte descreve um caminho de 3 fases até a decisão final. Como funciona isso? Começa na fase administrativa, lá no Ministério da Justiça. O pedido chega pela via diplomática e uma equipe técnica faz uma primeira filtragem, checando se a documentação está em ordem, se os requisitos básicos foram cumpridos. Se passar desse filtro, vai para o STF. Exato. Aí começa a fase judiciária, que é exclusiva do Supremo. É lá que os ministros fazem aquela análise aprofundada de legalidade que a gente conversou, aplicando todos os princípios, verificando as vedações. É o coração do processo. E se o STF autorizar? O caso está encerrado e a pessoa é colocada no avião. Não. E aqui vem um ponto que surpreende muita gente. O processo volta para uma última fase administrativa. De novo? Sim. A palavra final é do presidente da República. Peraí. Quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, depois de toda análise jurídica, pode dizer sim, pode extraditar, e o presidente pode chegar e dizer não, não vou entregar? Exatamente. Isso não cria um conflito gigantesco? Queria um debate enorme. Mas a decisão final é considerada um ato de soberania nacional, uma decisão política. O STF autoriza, mas não ordena a entrega. Ele diz que, do ponto de vista legal, a extradição é viável. Mas o presidente pode dizer, a questão é outra. Aos ministros não me competem intervir. E a decisão final? A decisão de efetivamente entregar a pessoa, pesando as relações diplomáticas e outros fatores, é do presidente. É raro, mas um presidente pode sim negar a entrega mesmo com o aval do Supremo. Uau! A teoria é complexa, mas é nos casos reais que a gente vê como essas regras são esticadas, né? Vamos ver como a STF lidou com alguns desses dilemas que chegaram lá. Vamos. A jurisprudência é onde a lei ganha vida. Um bom exemplo é a questão da pena de morte e da prisão perpétua. O Brasil não tem essas penas, então o que acontece quando um país que tem, pede a extradição? E aí? No caso Este 1428, o STF reforçou sua posição histórica. Só autoriza a extradição se o país requerente se comprometa formalmente a não aplicar essas penas. É uma condição inegociável. E sobre o tempo máximo de prisão? A nossa lei mudou recentemente. O teto, que era de 30 anos, passou para 40. Isso afetou os pedidos de extradição? Afetou. E o STF teve que colocar ordem na casa. No caso Este 1652, ficou decidido que o novo teto de 40 anos só vale para crimes cometidos depois da mudança na lei. Ah, não retroage. Isso. Para crimes antigos, vale a regra antiga. É a aplicação de um princípio básico do direito penal. A lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. A fonte cita um caso bem polêmico sobre crime político, o SC 158. O que aconteceu ali? Aquele foi um caso emblemático. O pedido de extradição era por financiamento de um grupo que o país de origem considerava terrorista. O objetivo do grupo era tomar o poder. E o STF? O STF entendeu que, por ter essa finalidade política, a conduta se enquadrava no conceito de crime político e negou a extradição. Nossa! E mais, no mesmo caso, os ministros acrescentaram que a grave instabilidade política do país que pedia a extradição era um motivo adicional para a recusa, por não haver garantia de um julgamento justo. E a jurisprudência vai além da extradição. Tem uma decisão que eu achei muito poderosa sobre expulsão, envolvendo um pai estrangeiro com um filho brasileiro. Sim, o RE 688/98. Esse caso teve repercussão geral. Ou seja, a decisão vale para todos os casos iguais no país. É um caso muito sensível, né? Muito. O STF se deparou com um dilema. De um lado, um estrangeiro que cometeu um crime e deveria ser expulso. Do outro, o filho dele, brasileiro, que dependia afetiva e economicamente do pai. O que pesa mais? E qual foi a resposta do Supremo? A resposta foi a proteção da criança e da família brasileira. O STF decidiu que é proibido expulsar um estrangeiro que tenha filho brasileiro sob sua guarda ou dependência. E o detalhe mais impactante: não importa se o filho nasceu depois do crime que motivou a expulsão. Sério? Mesmo depois. Mesmo depois? O vínculo com a criança brasileira cria uma barreira contra a retirada do pai ou da mãe do país. Isso é muito forte. Mostra que nem sempre a regra fria da lei de imigração prevalece. Mas e quando a pessoa concorda em ser extraditada? O processo muda? Muda completamente.
Se o extraditando diz, sim, eu aceito ir, o processo se torna muito mais simples e rápido. A fonte cita o caso EST 1564, que confirma essa prática. Ah, então não precisa de todo aquele julgamento. Não. A extradição pode ser autorizada por decisão de um único ministro do STF, sem precisar de uma votação demorada por todo o plenário. Para fechar essa parte dos casos, um que parece questão de detalhe, mas é crucial. O que acontece se a votação no STF empata? 5-5. No direito penal, o empate geralmente favorece o réu, certo? Exatamente. Mas o STF, no caso AR 2921, disse que na extradição a lógica é outra. O empate não favorece o extraditando. Ah, não? Não. O julgamento é suspenso e adiado até que o ministro ausente possa votar, ou que um novo ministro tome posse, para que haja um desempate. A decisão de entregar alguém a outro país precisa ser por maioria. Não pode ser decidida por um empate técnico. Ok. Depois de tudo isso, que panorama a gente tem? Fica claro para mim que o sistema brasileiro é tudo menos simples. É uma teia complexa que tenta equilibrar o controle das fronteiras com os acordos internacionais. Sem dúvida. E a extradição, em especial, não é um carimbo automático. É um processo cheio de freios e contrapesos, com princípios rígidos como a dupla punibilidade e a especialidade, que funcionam como garantias para o indivíduo. E o que mais me marcou foi o papel do STF como um filtro de direitos humanos. As decisões mostram uma preocupação constante em não entregar alguém para um sistema que aplica pena de morte ou que não garante um julgamento justo. Ou que persegue por motivos políticos. Exatamente. A análise vai muito além da letra fria da lei. E para deixar uma última reflexão, a fonte menciona um caso, o STX 1362, que levanta uma questão fascinante. Nesse caso, o STF discutiu um crime que o país requerente classificava como de lesa humanidade, que em tese seria imprescritível. E o que o Supremo decidiu? O STF decidiu que, mesmo sendo um crime de lesa humanidade lá fora, aqui no Brasil a análise da prescrição seguiria a lei brasileira. Nossa! Ou seja, a nossa regra de prescrição se sobrepôs à classificação internacional do crime, e isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Como um país equilibra suas próprias leis e sua soberania com essas novas normas internacionais sobre os crimes mais graves que existem? Onde exatamente a gente traça a linha entre a lei nacional e a busca por uma justiça universal?